Fernando Cícero, tudo bom, cara? Tudo ótimo. Rogério Brito. Prazer. Beleza, prazer ter vocês aqui. Brasil, o futuro que nunca chega. Quem foi? Era Stefan Zweig que chamava o Brasil o país do futuro? Exatamente. Ele escreveu um livro, né? Brasil, o país do futuro. É isso aí. Então, pra você Isso em ver 1940, 50, por aí. Logo após a Segunda Guerra que ele veio pra cá. 50, Então, por aí. assim, mas o futuro nunca chegou. Pois Por é. isso. Já se almejava por um futuro que ainda... Mas não- Lá se vão 60 e tantos anos e o futuro nunca chega. no nosso caso é um pouco mais até, né? Mais ainda, Vai né? até as capitanias hereditárias. Mais ou menos, né? Começou mais ou menos por ali. A gente pega o link mais ele Dom Pedro II, né, o Império, e essa transposição do Império para a República, né, e este vício, né, no Brasil que vai se repetindo, e estamos ele aí agora, assim. Né, a gente brinca muito que tem uma máxima, né, que a história sempre se repete, primeiro de maneira trágica e depois de maneira cômica ou em farsa, né? Então nós estamos fazendo, né, um drama e uma farsa. Quer dizer, é um drama e uma farsa. Quer dizer, o projeto são dois espetáculos. Dois espetáculos, né? Nós pegamos a família, tem o projeto inteiro chama Brasil, o futuro que nunca chega, projeto 1, Dom Pedro II, projeto 2, Princesa Isabel. Princesa Isabel. Né? Dom Pedro II e Princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II, Pedro II. né? Fazem muita confusão com Dom Pedro II e Dom Pedro I, né? Porque o Dom Pedro II sempre usou barba, então tem uma barbona assim e tal. E o Dom Pedro I não, o Dom Pedro I sempre foi... Fisicamente ele sempre foi mais velho que o pai. Exatamente, é curioso isso, né? Ele faz sempre a maior confusão com isto. Mas... Quem é pai de quem é filho de quem? Diz a lenda que ele usou barba desde, como ele subiu a regência aos 14 anos, né? Ele foi emancipado. Ele usou barba assim que pôde para parecer mais velho. Mas né? ele nunca tirou a barba, por dois motivos. Um, para parecer mais velho, outro, porque queixo pequeno. Ah, ele tinha queixo pequeno? Diz que assim que não era um queixo imperial, então precisava de uma barba para dar uma... Complementar. Imperador com um queixinho michuruco desse, ninguém ia respeitar. Não, imagina, tinha que ter um queixão. Tem que ter um queixão para impor. É isso. E o Dom Pedro II, ele era dado a artes, né? Muito. Ele era fotógrafo, ele era... Né? Ele gostava traz... Ele sempre ia para a França e naquelas feiras de tecnologia. Ele trouxe telefone para o Brasil, o daguerreótipo, que seria as fotografias. Ele era aficionado em fotografia, tanto que todo o reinado dele é fotografado do começo até o fim. Né? Que bom que ele tinha Exato. esse, Assim, o Brasil inteiro tinha as fotos dele muito bem feitas e tal. Já houve até exposições. Para a época era assim, excelente. Grande incentivador, né, das artes e das ciências. Então, tem todo um lado dele que é altamente positivo para o Brasil. E tem o outro que, claro, o Império, né, com toda aquela formação, né, europeia, nossa, e que deixou aí um rastro de vícios, né? Assim, é impressionante o que nós repetimos ainda dessa época. Permanecem, né? Permanecem. E muitos foram aprimorados até. Mas isso, nossa, é claro, um treinamento constante. Então você tem assim uma tentativa nossa de pegar esse período e fazer uma ponte com o que está acontecendo hoje. Você tem algumas falas, por exemplo, a gente assiste os deputados falando, os senadores falando, e você pega falas da época, é a mesma coisa. Assim, a ideologia, a maneira de pela família... Tá ali, já estava lá. Está lá, assim, né? Mas que país, mas que... Né? Assim, agora, então, quer dizer, são dois momentos, quer dizer, o futuro que nunca chega, Princesa Isabel, o futuro que nunca chega, Dom Pedro II. É recomendável que se assista um antes do outro, ou independente? Não independente. O projeto inicial era para ser feito as duas peças. O primeiro ato... A Princesa Isabel e o segundo ato Dom Pedro II, ou vice-versa. O projeto ele se completa. Mas aí houve nós estamos fazendo no Sesc. Então o Sesc pediu que fosse de quinta a domingo e que fosse, né, uma peça cada dia. Então não há nenhum problema. Pode assistir em qualquer sequência, qualquer ordem. Eu estou fazendo o projeto Dom Pedro II e ele faz a Princesa Isabel. Opa! Está um pouco diferente dos desenhos que eu costumo ver. É uma nova leitura. Faz a minha filha. Uma pessoa tão polêmica, né? Por que não polemizar? Por que não? Mas é possível assistir as duas, seja quais forem as sequências, que não
Você pode assistir uma, de preferência a gente prefere que assista as duas, mas não tem essa necessidade. Necessidade de uma sequência. Nós fazemos as duas. Eu e o Rogério fazemos as duas peças. O Rogério está fazendo novela também com esse tema. Qual novela? O tema está bem presente. Estou fazendo na Record, a Escrava Mãe. Escrava Mãe. É um personagem bastante interessante também. É um escravo que não aceita a sua condição e luta pela sua liberdade. Então, esse tema está bastante presente. Está presente no momento, seu trabalho, pelo menos no momento, né? Agora, estou vendo aqui, quando você tem um repórter de ascendência libanesa, ó, a companhia Ernesto nos convidou, tem essa coisa de trabalhar com o Líbano, né? Agora... Até por conta do Samir também, né? O Samir tem com filho de libanês, né? Então esse já é o terceiro projeto que a gente mexe um pouco com essa história. Aliás, esse projeto do Dom Pedro II, ele surgiu nos 135 anos da imigração libanesa que nós fizemos no SESI. 135 anos, olha. Assim, e todo ano eles fazem uma festividade. Quer dizer, começou nessa época aqui. Né? Exatamente, exatamente. E eles pediram esse projeto para o Samir, que é assim, a partir dali começou toda a pesquisa, que é assim, Dom Pedro II, nessa época, ele gostava muito de viajar. Aí ele deixava as coisas para a Princesa Isabel tomar conta. Que cuide lá. Aí, filha, segura as pontas aí que eu vou passear. Então as tais regências era que ele gostava de viajar, deixava a Princesa Isabel tomando conta, mas o Senado cuidando também, e por carta ele ia pedindo o que ele queria que fizesse e tal. E ia viajar. Adorava, era egiptólogo, ele falava, falava uns 15 idiomas, era uma boa cabeça. Era excelente, assim, cultíssimo. Então, ele achava que o Brasil precisaria... É um cara bom para você chamar, assim, para bater um papo. Muito. Para governar o Brasil não era bom, aí mas não para era bater um papo, assim, legal. Devia ser só um detalhe, né? Mas assim... E aí a primeira, ele vai para o Líbano, assim, e no Líbano ele que faz o primeiro convite aos libaneses para vir para cá. Então, toda a imigração libanesa, nós somos o segundo Líbano atualmente. A quantidade de libaneses no Brasil, de árabes, né? Todos diziam que eram os turcos. Mas não, mas tem várias nacionalidades. E nós temos o segundo Líbano aqui, que o Samir como bom descendente, então nós já fizemos alguns projetos, né? Wallah! Já fiz Rabibão. Agora, no caso do episódio da Princesa Isabel, quer dizer, é aquela luta, aquela polêmica em torno da abolição da escravatura. Da lei. Esse é o... Se passa no dia da assinatura. Se passa no dia da assinatura da Lei Áurea. E aí tem toda essa polêmica. Eu faço o personagem José, que é um negro aforreado, e que, de certa forma, ele foi criado ali naquele espaço imperial, então ele tem uma proximidade com a Princesa Isabel, o que permite questionar certas coisas, especificamente com relação a essa assinatura. Quer dizer, ele dialoga com a Princesa Isabel, ele tem esse acesso. A família imperial não tinha escravos. Não tinha escravos. Todos aforreados, eram empregados. Mas era um escravo aforreado da família? Da família. Então tem essa proximidade, tem esse diálogo com ela. São criados praticamente juntos, então ele questiona, né, a assinatura da lei. O que virá depois, né? Quer dizer, pelo menos na forma como ela está sendo feita. Exatamente. Ele questiona o passo que está sendo meio passo dado, assim, não um passo completo. Aliás, foi questionado tanto pelos escravos, como foi questionado também pelos donos dos escravos, né? Quer dizer, também havia um questionamento. Um questionamento de lados opostos. Lados opostos, exatamente. Os donos queriam indenização. Primeiro, a propriedade, está tirando a propriedade nossa, a indenização. E os escravos ficaram na mão porque ficaram sem emprego, ficaram sem trabalho, aí traz os imigrantes, né? Que ocupa o lugar deles. Assim, em vez de pagar o cara que já sabia o trabalho que tinha que ser feito, não, traz os imigrantes. É de uma maldade. A hora que começa, assim, bate na cabeça no ser, assim, é muita maldade. É muita maldade. A importância da busca na nossa história, né, da formação dessa sociedade, né? É interessante porque... De uma forma geral, a gente não sabe muito da nossa história, né? Assim, quase nada, né? Então, a gente sabe as datas e os nomes dos personagens. Exatamente. Só, né? Isso quando lembra, quando sabe. Quando baralha tudo. Então é importantíssimo a gente se aproximar cada vez mais da nossa história para entender essa situação de hoje e porque ela continua se repetindo, né? Desde então.
Agora, como é que isso está colocado em cena? Você diz que um é meio cômico, o outro é... A Princesa Isabel é bem mais dramática, né? Dramático. E porque pega esse momento, ele é aí somos 4 em cena. Eu faço o Conde de... Eu faço com um sotaque francês. Quando era moleque, a gente falava, se o Conde deu, eu também posso. Não tinha esse negócio? Não, eu não brinquei disso. O Avanha andava? Se o Avanha andava, ué, por quê? Agora ele não brincou disso, tá brincando disso agora. Eu tô brincando agora. Brincando agora. Agora eu tô brincando. Você faz o Conde de e quem mais? Tem a Princesa Isabel. Gabriela Flores, né? Aí ele faz o primeiro secretário, que é o secretário dela. José. E tem também a Janete. A Janete que faz a mãe dele, que seria um personagem. A Janete seria assim, a mãe dele já falecida, mas ela vem para dar o alicerce, também dá um equilíbrio de movimento. É uma dançarina, uma bailarina maravilhosa e tal. E ela tá grávida. Aí, né? Então, uma presença, né? Então José está nada para ser. E depois você lá dentro dela lá dentro, também já é o futuro. Esse jogo dos universos, né? O universo imperial, o universo da realeza africana, a gente coloca ali para dar uma balanceada. Mas tudo moderno, tudo moderno. No Dom Pedro você faz... Eu faço o próprio. Ó, close no Dom Pedro aqui, olha aqui, é o próprio. O Dom Pedro sempre está numa posição... Uma posição imperial. Eu estou numa posição assim. E o Dom Pedro... Eduardo Moschi. O Moschi faz um repórter, e ele faz o cinegrafista do repórter. Né? Aí se passa exatamente numa... Assim, a crise da mídia brasileira atualmente, né, de você ter que cumprir uma resolução de diretoria quando, na verdade, primeiro você não acredita, segundo, não é verdade. Não é verdade. Então, aí ele começa a peça começa com uma grande crise desse repórter, né, e desta crise ele vai um pouco sobre as suas ascendências, que né, ele é libanês, né? O Moschi também é libanês. É libanês. Aí rola um depoimento pessoal. Mas aí ele começa a falar sobre a imigração, né, a partir do momento que ele entrevistou um menino desses blogs aí que faz esses discursos de direita, YouTube, assim, que são tão alucinantes, né? Os caras querem neofascista assim explícito. Ele fica completamente pirado em entrevistar esse rapaz e começa a discutir primeiro com ele, né? Aí ele fala assim, tá, mas você sempre fala imigrantes, fala refugiados, né? Começa essa discussão entre imigrantes e refugiados, mas e os escravos? É sempre esquecido? Um assunto que sempre o assunto que sempre fica para depois. Fica sempre de lado. Depois a gente discute. Aí vai lá, da onde começou isso? Né? Onde começou isso? E a Gabriela começa lá com com Dom Pedro. Hein? A Gabriela Flores faz o quê? Ela faz a mãe do repórter. Porque aí ele vai também conversar com a mãe sobre... De onde vem? De onde vem? Nossos avós e tal. Bate lá no Dom Pedro. Aí ele, na memória e tal, né? Teatro maravilhoso, por causa disso você faz essa salada. E graças a Deus deu certo. Dá certo, né? E Henrique Zanoni? Ele faz um menino, o blogueiro. O racista que escreve... o tal do... Que grava vídeos no YouTube. A gente tem umas fotos, eu pedi para colocar umas fotos. Nós estamos falando do Futuro que Nunca Chega. Brasil, Futuro que Nunca Chega, está em cartaz lá no Teatro Sesc Anchieta. Sesc Consolação, Sesc Anchieta. Doutor Vila Nova, 245, na Vila Buarque. Você está em Dom Pedro ali? De quinta a domingo. De quinta a domingo. Não, ali é o Conde D e a ali é o Conde D. O Conde D e a Princesa... Princesa... Casal 20. O Casal 20. De quinta a sábado é a Princesa e de sexta e domingo é o Dom Pedro. Quer dizer, quintas e sábados, a Princesa Isabel. Sexta e domingo, o Dom Pedro. Sempre às 21, no domingo é às 18, é matinê, pode levar a família. Legal. Crianças podem entrar. Você está a partir de ali, 12 anos. Sim, né? Olha a pose do Rogério ali, né? Ali para encarar a Princesa Isabel, ele precisa de Precisa desse estofo, né? Aí a Janete... Aí aparece a Janete. Então esse é o episódio da Princesa Isabel. E a gente deu uma forçada numa maquiagem também para dar esse contraste. Sim. Puxou mais o branco, né? Para contrastar. Contrasta bastante. Bastante. Fica...
Fica um equilíbrio bem... Teatralmente, isso Teatralmente, funciona bem, né? muito. Fica legal, dá uma diferença bem grande. E a Janete não precisou puxar nada. Você e a Janete não precisaram nada. Somos naturais. Já estavam ok, já estavam perfeitos. Chegaram prontos. Chegamos. Assim, Eles não, eles têm que preparar. Fomos prontos para estar ali. Que mais? Opa, Dom aí. Pedro. Ali tem aquele repórter lá atrás, Então, lá está o Osri. o Mosri. Aí, É um episódio da peça Dom Pedro II. Aí já Dom Pedro. Em que isso, Dom Pedro, que o repórter, para poder entender essa situação toda e trazer à tona a origem dele, ele pede para a gente fazer um teatrinho dentro do teatro. Então, ele pede tipo para o Hamlet, assim, chama os comediantes e vamos encenar. E ali a gente faz, eu faço o bisavô dele, ele pede, faz o meu bisavô, Dom Pedro está aí, a gente vai simular um papo que eles tiveram quando Dom Pedro foi lá para o Líbano. Isso tudo no intuito de conseguir entender essa situação de hoje, né? De hoje. Imigrantes, refugiados e, posteriormente, escravidão. mas aí chega uma hora, não aguenta mais, assim, é muito... Aí ele estoura com Estoura tudo. com tudo. Nossa, aí é... Nossa, aí bate no Dom Pedro. Não. Vontade não falta. Né? Caramba, essa Sim, foto aí sim, tá intrigante. E o cara... É uma espada? É uma espada, Uma não. espada? Bem aparamentado. Paramentado? É. Poxa, olha só. Esse é o episódio também do Dom Pedro. É, do Dom Pedro. Legal. Ô, Samir Asbecker, olha só, apareceu o A libanês. solidão do diretor. Solidão do diretor. Você conhece muito bem isso. A solidão criativa. Todo mundo discutindo lá no palco, ele fica sentado ali. Mas como resolver aquela Como cena? resolver? O que eu vou dizer para eles? Exatamente. Uhum. Um abraço para o Samir Asbeck, grande amigo. E aí somos nós, olha lá. Pronto. Então, Isso aí. Brasil, futuro que nunca chega. Então, quintas e sábados, Princesa Isabel. Isto. Sextas e domingos, Dom Pedro II. Não, Pedro II. Ó, só temos mais 2 semanas. Duas depois semanas. nós Então, vamos viajar por para outra favor, cidade, por favor. venham, assistam. É legal. Vale a pena, é uma discussão muito interessante. E Para esse muito- momento, no Brasil, nossa, assim, Muito tá presente, pegando é. fogo. Muito Precisa legal. de cabeças pensantes e que nos ajudem a refletir sobre Esse momento, esse né? momento tão difícil, né, no nosso país. Sesc Consolação com o Dr. Villanova 245. Legal. isso aí. Hélio, pô, que prazer te Valeu. receber aqui de novo. Legal. Rogério, Querido, tudo bom? prazer, Grande muito abraço. obrigado pelo Abraço para pelo todo convite. mundo lá do espetáculo, tá? Bacana. E boa sorte para vocês lá. Então, assistam. Assistam, assistam.